Bom dia a todos. Bom dia, eu cumprimento o presidente da mesa dessa casa, em nome de quem eu cumprimento os demais deputados presentes e a todas as pessoas hoje aqui nesse plenário. Eu vou tentar ser breve, porque eu tenho pouco tempo, né? E o assunto é muito importante. Hoje, 28 de fevereiro, é celebrado o Dia Internacional das Doenças Raras, né? E o Dia Estadual, desde 2007, que foi aprovado por Vossas Excelências aqui nessa casa, né? O Dia Estadual das Doenças Raras. Então, eu vim apresentar para os senhores hoje um panorama das doenças raras no Brasil e em Mato Grosso do Sul, e o que os senhores podem nos ajudar nas nossas demandas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, são consideradas doenças raras aquelas que têm uma incidência de 65 para cada grupo de 100 mil habitantes, ou seja, mais ou menos uma pessoa a cada 2.000 habitantes, tá? A Organização Mundial de Saúde já identificou mais de 8.000 doenças raras. Então, nós não somos tão raros assim, né? 80% dessas doenças, elas são de origem genética e causam sérias deficiências física, auditiva, visual, cognitiva, comportamental ou múltipla, né? Essas doenças, elas são crônicas, progressivas, incapacitantes e potencialmente fatal. Há 30 anos, aqui no Brasil, as doenças raras são a segunda maior causa de mortalidade infantil. No Brasil, estima-se que a gente tem 15 milhões de pessoas com doenças raras. Grande parte das doenças raras no Brasil, gente, não possui protocolo para diagnóstico e para tratamento pelo SUS, ainda. Entretanto, apesar desse cenário, né, os raros podem ter uma qualidade, uma expectativa de vida aumentada, se eles tiverem diagnóstico precoce e o tratamento clínico e multiprofissional adequado. Então, o diagnóstico precoce e o tratamento clínico multiprofissional adequado, eles são os temas do Dia Mundial das Doenças Raras desse ano, escolhido para ser o tema desse ano. E por que isso vem estando prejudicado no Brasil e aqui em Mato Grosso do Sul? Para começo, gente, o nosso problema no Brasil, em Mato Grosso do Sul, é o número reduzido de profissionais especialistas em doenças raras. Para se ter uma ideia, nós temos aproximadamente no Brasil inteiro 150, 160 profissionais da área médica especializados em doenças raras. A maioria concentrada nos grandes centros, o que obriga os pacientes de outros estados, que são pessoas já numa condição difícil, se deslocar para ter acesso a tratamento, para ter acesso a diagnóstico precoce, tá? Com isso, fica prejudicado o diagnóstico precoce, o aconselhamento genético, que seria importante, porque como 80% dessas doenças, elas são genéticas, esse aconselhamento genético seria importante para que as famílias não tenham mais incidências e não aumente ainda mais esse número, né? Então, fica prejudicado o diagnóstico, que é a primeira coisa. A questão do tratamento. No dia 30 de janeiro de 2014, foi instituído pelo Ministério da Saúde a Portaria 199, que a gente chama de Portaria de Raras, tá? Essa portaria, ela instituiu a Política Nacional de Atenção às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do SUS. E ela está até, vamos dizer assim, bem completa, né? Porque ela prevê aconselhamento genético, ela prevê recursos para financiamento de tratamentos e de medicamentos de alto custo. Ela prevê todo o tratamento em centros de referência regionalizados, que, aliás, os centros de referências e o tratamento regionalizado, ele está preconizado pelo SUS também, e que não existe. Só que é uma portaria ministerial. O Brasil é federativo, como Vossas Excelências sabem, né?
E os gestores nos estados e municípios, eles precisam pactuar essas leis. Então, a maioria dos estados, incluindo Mato Grosso do Sul, não pactuou a Portaria 199, ainda, que é de 2014. Portanto, nós não temos implementado no estado esses serviços, que já deveriam ter há muito tempo. Para agravar isso aí, o Brasil, não existe uma política no Brasil, gente, de incentivo à pesquisa científica. E muito menos de incentivo à indústria farmacêutica para desenvolver insumos e medicamentos que possam atenuar os sintomas e melhorar o tratamento. Inclusive, por conta disso, nós perdemos muitos pesquisadores. Nós temos cérebros no Brasil, gente. Nós temos pesquisadores altamente capacitados, mas nós perdemos para outros países. Aí os outros países captam esses pesquisadores, eles desenvolvem insumos, medicamentos lá fora, os laboratórios lá têm incentivos para desenvolver esses medicamentos, e depois, quando os pacientes aqui, sem outra alternativa para se manter vivos, judicializam esses medicamentos, que a gente chama de medicamentos órfãos, e que são caríssimos. Nos 10 anos em que o laboratório que desenvolveu tem a patente, eles são caríssimos, entendeu? Aí, o poder público vem e quer justificar ao Ministério da Saúde que esses medicamentos são muito caros, então o paciente precisa judicializar. E mesmo aqueles, quando estão judicializados, nós estamos enfrentando agora uma luta, desde novembro do ano passado, de 13 medicamentos de alto custo para doenças raras, para diferentes doenças raras, que já estavam judicializados no Ministério da Saúde e não estão sendo entregues aos pacientes. E nós já temos pacientes que estão sendo revertidas as melhoras que eles conseguiram, temos pacientes, inclusive, que estão morrendo por conta disso. Então, veja bem que nós temos uma situação, senhores deputados, em que o executivo brasileiro está desrespeitando o judiciário. Está desrespeitando também o legislativo, porque foram vocês que fizeram as leis. É isso que nós temos uma situação. Há alguns anos atrás, há algumas décadas, há uma década atrás, a gente demorava assim, 10, 20 anos para sair um novo medicamento para uma patologia rara. Hoje, graças aos avanços da ciência e da medicina, isso é muito mais rápido. Nos últimos meses, por exemplo, nós tivemos aí 3 medicamentos na Europa e nos Estados Unidos que foram aprovados e estão sendo comercializados para pelo menos 3 patologias raras, né, que são a fibrose cística, a miotrofia espinhal e a distrofia muscular. Estão lá, entendeu? Alguns foram comprados, adquiridos pelo Ministério da Saúde para pacientes judicializados ao custo de milhões, porque esses medicamentos custam milhões. E estão lá em risco de vencer e não estão sendo distribuídos desde novembro de 2017. Na Europa, no Reino Unido, em Portugal, em alguns países dos Estados Unidos, há mais de 30 anos, eles têm leis, gente, leis que funcionam, né, para apoiar os pacientes com doenças raras, para apoiar a indústria farmacêutica, para apoiar a pesquisa científica. O nosso ordenamento jurídico, senhores, é pautado pelos princípios da universalidade, da igualdade e da equidade, né? A equidade, como todos sabem, é tratar os diferentes de formas diferentes. E a equidade é também um dos princípios doutrinários do SUS, né? Que tem uma relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça, né? Então, nós não podemos aceitar que, porque uma pessoa tem uma patologia rara, que ela não escolheu ter, ela não tenha direito a ter um insumo, um equipamento ou um medicamento que é a única alternativa terapêutica para manter essa pessoa viva. Em 2017, foi criada no Senado Federal a Subcomissão de Doenças Raras,
que, por acaso, é presidida, coordenada por um senador aqui de Mato Grosso do Sul, que é o senador Moca. A DONE-MS, Associação de Doenças Neuromusculares, a qual eu represento aqui, ela faz parte de um pool de 18 instituições da sociedade civil organizada, de 18 estados do Brasil, e que tem participação, tem 2 assentos nessa comissão. E essa comissão, senhores deputados, ela vem justamente discutindo esses problemas que eu estou apresentando, esses e outros problemas que eu venho apresentando aqui para os senhores. É importante também lembrar que as doenças raras, elas têm um alto impacto, não só para os pacientes, mas para todo o núcleo familiar. Esse impacto é de toda ordem. É de ordem social, é de ordem financeira, é de ordem emocional, é de ordem psicológica. Então, quando a gente fala aqui de atenção a doenças raras, a gente não está falando só a esses 15 milhões de pessoas, para o qual, aliás, nós não temos nem números. O Ministério da Saúde não se preocupou ainda em recensear esses números. Esses números são da Organização Mundial de Saúde. Então, hoje, a DONE-MS vem aqui a essa casa, senhores deputados, solicitar que os senhores mobilizem as suas bancadas federais em prol dessas nossas demandas. Porque hoje, senhores, e isso não sou eu só que estou dizendo, isso são todas as instituições do Brasil, são os companheiros representantes que vieram aqui hoje, que estão até agora aqui esperando. Nós temos aqui, olha, a Mirella, que é presidente da Associação de Mulheres com Deficiência de Campo Grande, e que também tem uma doença rara. Nós temos aqui a assistente social Lúcia Furtado, uma velha parceira de lutas, né, e de dores, né, Lúcia? Quantos raros nós já perdemos aí nessa caminhada? Nós temos a Daiane, viúva do nosso companheiro Naelson da UNEP, que nos deixou o ano passado, vítima de tudo isso que ele defendia, de falta de tratamento adequado. Até há pouco tempo estava aqui a doutora Marilene Palhares, pesquisadora da UFMS, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e que luta há mais de 30 anos por isso, para que o Brasil incentive as pesquisas científicas. Então, os nossos raros, no Brasil, em Mato Grosso do Sul, senhores deputados, eles estão morrendo mais rápido do que pelas doenças raras que eles têm, eles estão morrendo de uma doença chamada Brasil. De uma gestão que não está respeitando o legislativo e muito menos o judiciário. E, para isso, estamos aqui pedindo o apoio de vossas excelências, que mobilizem suas bancadas. Gostaria de agradecer por esse espaço. Gostaria de dizer que a Associação de Doenças Neuromusculares, a DONE, está à disposição de todos vocês sempre, está à disposição de todas as instâncias do poder público para colaborar, para dialogar e para somar. Eu fiz, como a gente tem pouco tempo aqui, pelo adiantado da hora, eu trouxe esse manifesto aqui por escrito, entreguei a cada um dos senhores, com detalhes, para as comissões da pessoa com deficiência, que hoje oportunizou que eu estivesse aqui, para a Comissão de Saúde, que eu não conheço ainda, e para a Comissão de Direitos Humanos e Assistência Social, que eu também ainda não conheço. Eu estou disponibilizando uma cartilha que nós obtivemos o ano passado, em setembro, num evento que nós estivemos com o Conitec, que ele convocou 90 associações de todo o Brasil, e eu fui a única associação de Mato Grosso do Sul que fui convocada, para explicar como é o processo de análise e incorporação desses novos insumos, tecnologias e medicamentos pelo SUS. Nesse encontro de setembro, nós verificamos, nos 3 dias que estivemos lá com eles,
algumas coisas no processo que precisaria ser mudada. Registramos, né, as 90 instituições, várias sugestões, e até hoje estamos esperando o resultado disso. Então, a gente conta, os raros de Mato Grosso do Sul, conta com os senhores. Muito obrigada. Essa casa fica muito agradecida, e antes de a gente terminar aqui a pauta, eu gostaria de passar a palavra para o primeiro secretário. Senhor presidente, eu quero cumprimentar a Rosana, nossa amiga de longa data. Nós sabemos do seu trabalho. Vossa Senhoria acompanha o seu filho Pedro e acompanha esta associação que ajuda tantas mães, tantas famílias. Então, quero, em nome dos meus colegas, eu creio, parabenizar Vossa Senhoria pelo trabalho, pela luta incansável na Câmara Municipal de Campo Grande. Você sempre esteve, né, levando as demandas, e pode ter certeza que essa casa, através das suas comissões, vai fazer todo o encaminhamento, vai procurar abrir as portas. Então, cumprimentar a senhora e cumprimentar a dona Mirela, também a Lúcia Furtado, a Daiane, que Deus abençoe e que vocês continuem fazendo esse trabalho tão bonito, tão importante, não só para a família de vocês, mas para todas as famílias. E essa conscientização dessa casa aqui é importante para que os deputados possam conhecer mais do trabalho e saber de que forma ajudar para que vocês sejam mais bem-sucedidas ainda. Parabéns e pode contar com o nosso apoio. Senhor presidente, posso fazer Com a palavra, deputado doutor Paulo Silfi. Obrigado, senhor presidente. Senhora Rosana, eu já conheço há muitos anos, desde a Câmara Municipal, sou amigo do Renê. Dizer que tudo que está escrito aqui, que Vossa Senhoria deixou para cada deputado, é a mais pura verdade. Não tem nada fantasioso, nada de ficção, nada de subreal, nada de virtual. Pelo contrário, é a realidade nua e crua, dolorosa, porque a doença rara, o nome já diz, é rara, então não faz parte do cotidiano. Mas essas pessoas são pessoas, seres humanos, que têm mãe, pai, irmãos, filhos, que têm amigos que sofrem juntos. Então a dor de uma doença rara não é só daquele ser humano, é de todo o seu redor. E digo mais, os laboratórios não têm interesse em investir porque são raras, são poucas. Eles gostam de fazer produto de larga escala, onde eles têm um lucro absurdo, porque a indústria farmacêutica é a que mais lucra no mundo, de todos os setores. Mais ainda, as legislações, quando são elaboradas, quando são feitas, e ano passado os senhores deputados aprovaram aqui por unanimidade um projeto de lei de autoria do deputado Pedro Kemp, falando sobre o dia de conscientização das doenças raras, porque muitas pessoas não as conhecem. Eu sou da área médica, sou pediatra, conheço as doenças raras, cada uma delas, com as suas especificidades. Mas a população, muitas vezes, exclui essas pessoas, discrimina essas pessoas. E aí, o Senado Federal deu um passo importante ano passado. Nós temos que deixar registrado aqui. O Senado Federal criou a subcomissão para tratar das doenças raras. E, por consequência, foi escolhido o presidente dessa comissão, senador Valdemir Moca, do nosso estado, do qual teremos o acesso para que possamos trazer para o nosso estado, não privilégios, mas pelo menos as condições mínimas de diagnóstico, de tratamento, para que os ambulatórios dos hospitais públicos estejam preparados para atender essas pessoas, que muitas discriminadas não têm onde ir, não têm como serem tratadas, porque os medicamentos têm que ser judicializados e muitas vezes não são cumpridas a judicialização. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul deu um passo importante
com o desembargador Nélio Stabile, e eu, como presidente da Comissão de Saúde, faço parte desse comitê. E vou solicitar que Vossa Senhoria, na próxima reunião, seja também colocada como assento neste comitê, porque muitas das judicializações são de origem de pessoas portadoras de doenças raras, então tem que ter um assento lá para vocês. Mas a minha preocupação é que essas doenças raras urgem de tratamento, de diagnóstico precoce para uma melhoria da sua vida. Então, o seu clamor hoje aqui vai ecoar por todo o Mato Grosso do Sul, mas não adianta somente um clamor ecoar. Temos que ter ações pelo governo estadual, ações pela Assembleia Legislativa, se precisar fazermos uma audiência pública para discutirmos a inclusão dessas doenças raras nos hospitais públicos para ambulatórios de diagnóstico e tratamento, pode me solicitar que fazemos sim, com o maior prazer. Trazer a sociedade para a discussão, levarmos essa discussão aos lares, às prefeituras. Aqui em Campo Grande temos dificuldade. Imagina num município pequeno do interior. E sabe aonde é que eles vêm parar? Na sua associação. E aí o que é que você faz? Tenta dar as condições, mas muitas vezes não consegue. E essas famílias abandonadas não conseguem um passe, não conseguem pagar um pedágio de estrada e acaba definhando aquela vida que poderia ser preservada por 10 anos, por 20 anos, ter uma sobrevida digna e não desumano como está sendo hoje tratado os portadores de doenças raras. Eu fico emocionado em vê-la falando, porque sei do seu engajamento e o porquê do seu engajamento, sei do que vocês passaram enquanto família, mas sei que não ficou só ali dentro do seu lar. Você externou isso para a população que precisa, para aqueles que não têm a voz. E você tem a voz para vir aqui, como foi na Câmara muitas vezes, que não tem a consciência de buscar em outros estados, outros municípios do nosso país, tratamento adequado e muitas vezes referências, mas você busca trazer para o Mato Grosso do Sul, para aqueles que também precisam. Então, fica aqui o meu carinho de sempre, o meu apoio incondicional a todos aqueles. A minoria não tem que ser excluída, a minoria não tem que ter dó ou pena, tem que ter respeito, porque não é porque tem uma doença rara que deixa de ter nome, sobrenome e de existir como ser humano. Parabéns, conta sempre com o meu apoio aqui. Senhor presidente, também pela ordem. Pela ordem, deputado João Grandão. Rapidamente, só queria também agradecer, acabei de falar por telefone com o deputado Pedro Kemp, e foi uma solicitação dele como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Eu quero também parabenizá-la e recebo um abraço muito fraterno do deputado Pedro Kemp, que foi quem solicitou o uso aí para que Vossa Senhoria pudesse manifestar aqui no dia 28. Nós conversamos ali agora há pouco, eu acompanhei a matéria que saiu pela imprensa de manhã, falando sobre esse tema. Então, queria, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, deixar o nosso abraço da bancada e, de uma forma especial, o deputado Pedro Kemp, que solicitou o uso da tribuna. A palavra pela ordem, deputado Barbosinha. Quero cumprimentar a dona Rosana aqui pela manifestação, pelas notas aqui importantes, porque traz conhecimento a assuntos que nós desconhecemos, e Vossa Senhoria destaca um ponto muito importante que penso que precisa de ser revisto e sensibilizado os governos em todas as suas esferas para o cumprimento das ordens judiciais, porque já conseguir uma ordem judicial já é um calvário, e os sucessivos recursos acabam transformando a vida e as circunstâncias dos portadores dessas doenças raras num verdadeiro calvário de sofrimento. Recentemente eu acompanhei e estou acompanhando o caso de uma criança com uma doença rara que precisa
de medicamento e os recursos impetrados acabam dificultando. Penso que esse também, além de todos esses pontos manifestados, incluído na fala da senhora, seja fundamental o esforço dessa Casa Legislativa e da associação no sentido de sensibilizar o governo, na medida em que tem uma ordem judicial, porque já houve uma resistência no cumprimento dessas ordens judiciais. Penso que esse é o desafio que essa Casa Legislativa precisa de abraçar na sensibilização, no convencimento do governo de que quem procura esses meios é porque não tem outra alternativa. Isso é o último recurso, porque se a família tivesse disposição financeira, ela não ficaria esperando a ajuda do poder público, que na verdade não deveria ser visto como ajuda, deveria ser visto como uma obrigação, junto com as outras linhas de medicamentos. Você não pode impor pelo custo desses medicamentos em razão da raridade, porque as indústrias farmacêuticas também só pensam na questão do lucro, embora tenham lucros fabulosos, não coloca na linha de produção exatamente porque é uma produção pequena. Então, são aspectos importantes que esclarecem a essa casa e aos parlamentares que não é da área de medicina, como o Dr. Paulo Ciuf, pontos fundamentais, e pode ter absoluta certeza que, assim como eu, outros parlamentares estarão abraçando essa causa. Parabéns por trazer esse assunto a esse parlamento. Esta presidência gostaria de agradecer a ilustríssima senhora Rosana Puga de Moraes Martinez pelas suas palavras. Parabéns, e pode contar sempre com o apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.